Bom sábado, igreja, na graça e na paz do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui hoje, em poder conhecer mais uma família adventista. E mais feliz ainda também rever pastor Erson e família, né? Foi meu pastor ali durante 4 anos, aprendi muito com ele. É uma família de Deus, uma família sacerdotal, e essa igreja só teve aí bênção, né, na vinda do pastor Erson para cá. Assim como nós somos abençoados em Palmas, eu sei que vocês estão sendo abençoados aqui também com essa família. Eu quero fazer uma oração rapidinho, apresentando ao Senhor essa mensagem dessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui com essa família, pelo propósito do Senhor na nossa vida. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta manhã, em nome de Jesus. Antes de falar um pouco sobre o meu testemunho, eu quero ler o tema, né, do sermão, Jeremias 29, versículo 11, que é um dos versículos da Bíblia que mais fala comigo. Também quero agradecer a minha amiga que veio me acompanhar, a Jane, que mora aqui em Recife, e veio estar comigo aqui no culto. Eu tenho amigos aqui e aproveitei para tirar uns dias de férias e conhecer também aqui vocês. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu quero, antes de contar a minha história, um pedacinho, falar na palavra de Deus. E voltar lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, que é um texto também que me chama muita atenção. Eliseu e a viúva de Sarepta. Eu só quero ler aqui, rapidamente, esses versículos que diz. Então, 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva a que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, faze também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, quando eu leio essa história na Bíblia, eu lembro da minha própria história. Porque essa mulher, ela estava ali pensando em morte. Ela não tinha expectativa, ela não tinha sonhos, não tinha aspirações a nada, porque ela já não tinha mais o que comer com o seu filho. Ela não sabia mais o que fazer. Mas, naquele momento, Deus usa o profeta para ir lá, para que ela cuide. Olha só, a mulher estava a ponto de não ter mais o que comer, né? Ia morrer de fome, mas Deus ele não está nem aí para essas coisas, porque Ele é Deus de milagre, Ele é Deus do impossível. E, por isso, esse tema... Eu é que sei o pensamento que tenho a teu respeito. Aquela mulher declarou para o profeta de Deus que ela ia morrer porque não tinha mais o que comer. E Elias, então, como profeta de Deus, declarou, não temas.
e ela não tinha mais nada a perder, então ela cumpriu, ela obedeceu aquela mensagem ali, aquela ordem vinda do Senhor, foi lá, preparou o pão, trouxe para o profeta, e depois foi e fez para ela e para o filho. E o que a Bíblia diz? Que nunca mais ali, até cair chuva, faltou nem a farinha na panela e nem o azeite na botija. Porque o Deus de Elias, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele não está preso nas circunstâncias, ele não está preso no tempo, nem no espaço, nem nas nossas limitações, porque ele sabe exatamente como fazer. E essa mulher, ela foi tão bem-aventurada, tão, assim, Jesus usou esse exemplo dela lá no livro de Lucas, no capítulo 4, Jesus cita o que essa viúva aconteceu com ela, né, e o profeta Elias. Eu quero até olhar aqui junto com os irmãos, se vocês puderem, Lucas, no capítulo 4, lá do versículo 25, Jesus lembra do que aconteceu com essa viúva. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por quase 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E ainda cita aqui também sobre o caso do leproso Naamã, que também haviam vários leprosos, mas Eliseu fez ali, foi usado por Deus para curar Naamã. Então a palavra de Deus, ela é rica em todos os aspectos. E eu meditando na Bíblia, eu me vejo aqui em muitas situações. Então a palavra de Deus, ela trouxe para mim novidade de vida. Por que eu citei o exemplo dessa viúva aqui na introdução, nessa mensagem? Porque assim era a minha situação. Eu só desejava a morte. Eu só pensava em como seria a minha morte, em como seria o meu velório, como seria não existir mais. Como o pastor citou, né, eu sou filha de pastor. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Então, nasci num berço evangélico. Eu nasci criada dentro da igreja. Sempre fui uma pessoa assídua. Mas olha só, irmãos, eu fui criada, ensinada e doutrinada que a igreja adventista é uma seita e que ensina heresias. Então, a gente já foi, já tínhamos essa barreira. Inclusive, lá tem até a revista da Escola Dominical, com faz uma rotatividade. E acho que de cada 3 anos eles repetem com temas atualizados. E tem um tema lá da lição que é seitas e heresias. E a igreja adventista do 7º dia está lá como seita e heresia. Então eu já tinha aquele receio, né, de não passava nem na porta da igreja adventista, porque fui ensinada, né, que era seita e tal, então a gente não podia ter muito contato com adventistas. Mas no ano de 2017, para resumir, eu estava passando uma situação muito difícil, muito delicada, no casamento, familiar, e com um diagnóstico de lúpus, que eu fui diagnosticada com lúpus em 2012. Então, o lúpus é uma doença autoimune que, para a medicina, não tem cura, tem tratamento, e ele entra em remissão e eles não acreditam na cura do lúpus, né, na medicina convencional. Então, juntando a saúde física, espiritual, emocional, eu realmente estava no fundo do poço. Mas antes de dar continuidade, quando eu ainda era criança, inclusive, se os irmãos se lembrarem, passou o meu testemunho dia 15 de julho, no Provar e Verde, depois, se vocês quiserem assistir, dia 15 de julho, está no meu Instagram, Nutri Gilma Facchini. Eu vi a minha mãe comprando material dos coportores. Eram discos, eram livros. E eu aprendi, então, mesmo sabendo que a igreja era aceita, né, que eles ensinavam, eles ajudavam os coportores, eles compravam. Meu pai comprou o Grande Conflito, o Desejado de Todas as Nações. Minha mãe comprou aquela coleção de historinhas da Bíblia, LPs, hinos da tia Nilza, tia Hilda, parece. Eu não lembro se era Hilda. Eu sei que era Zilda, tia Zilda.
E a gente ouvia muita história da Bíblia através dos trabalhos da Igreja Adventista. Então, eles ajudavam os comportores. Na verdade, eles que estavam ajudando a eles mesmos, porque ali a sementinha foi plantada. Quando eles compraram o material, eu aprendi com eles. E quando foi nesse período da doença, da enfermidade, em 2014, eu recebi a visita de uma comportora na minha casa, lá em Palmas. E ela ofereceu a assinatura da revista Vida e Saúde e o livro Como Formar Filhos Vencedores. E eu lembrei do que meus pais faziam, fiz a assinatura da revista, na época era até cheques, e comprei o livro também. E a revista falava de uns remédios, algumas coisas, mas eu comprava ali, folheava, mas não entendia muita coisa. Mas também para ajudar aquela jovem. E 2 anos depois, eu recebi a visita de uma outra comportora para renovar a assinatura da revista, e ela me ofereceu o livro Sucos e Shakes, que é o Dr. Jorge Pamplona. E aí ficou nisso, né? Mas quando foi em 2018, eu não recebi a visita. Como eu falei para os irmãos, em 2017 eu passei um momento muito difícil, realmente, no fundo do poço, só queria morrer, só pensava em morte. Como aquela viúva lá não tinha esperança de dias melhores, mesmo na igreja ali, mas o que eu aprendi, a forma de reverenciar a Deus e a Bíblia, não era igual. Então, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de alguém para me socorrer, para me ajudar, porque eu não estou bem. E eu cheguei ao ponto de querer morrer, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho 2 filhas, eu não posso ficar pensando em morte. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ali, alguns dias depois, eu recebi uma mensagem no meu celular falando de um tratamento natural através dos 8 remédios naturais. E aquilo mexeu comigo porque eu estava com a minha saúde debilitada, eu precisava de alguma novidade na minha vida, porque eu não queria ficar tomando aquela medicação, porque a medicação ela causa outros sintomas e aí a gente tem que tomar outros remédios para acalmar, para combater aqueles sintomas. E eu não queria mais tomar remédio. Então, irmãos, eu fiz essa oração, né? E poucos dias depois o Senhor me deu ali, então, a resposta. E eu ainda fiquei assim com medo de ser golpe. Como eu tinha assinatura da revista Vida e Saúde, eu procurei o telefone da Missão do Tocantins e liguei lá e falei, olha, eu recebi uma mensagem, mas eu estou com medo de ser golpe, de ser alguma mentira, eu quero saber se é verdade. Aí eles falaram, não, vem aqui para a gente ver. Aí eu estive lá, porque eu morava bem em frente à missão. E a pessoa olhou a mensagem, não, olha, fica tranquila, porque essa pessoa é daqui, pode agendar com ela. Então, eu agendei com aquela moça, com aquela irmã que me apresentou, né, ali os remédios naturais, o tratamento através dos remédios naturais. Eu paguei, ela era uma CSF, consultora de saúde da família, e então ela me passou o que eu precisava fazer. E eu estava com tanta vontade de melhorar de vida, de sair daquele estado de angústia que eu vivia, que eu aceitei o desafio. E ela, então, me mostrou os 8 remédios naturais, me passou, e me ofereceu um livro Mente Positiva, que também é um livro muito conhecido pela casa publicadora. E eu comecei, então, irmãos, a uma mudança. Ela trocou todos os alimentos refinados, açúcar, todos os alimentos processados, enlatados, e passou uma alimentação totalmente natural, sem origem animal, sem conservantes. E eu pensava assim, nossa, será que eu vou dar conta? E aí eu comecei ali, aí pensei, não, vou fazer só pelas metades. Só que ali depois eu fui analisar. Falei, não, vou fazer certinho, do jeitinho que ela passou para mim. Irmãos, com a semana que eu tinha tirado leite de vaca, os derivados do leite da minha alimentação, eu já não sentia mais dores no meu corpo. Com 1 mês de tratamento,
dos 8 remédios naturais. Vamos falar quais são eles? Ar puro. Repetem comigo. Ar puro. Água. Luz solar. Alimentação saudável. Exercício físico. Repouso. Confiança em Deus. E domínio próprio. E eu não era da igreja. Como vocês sabem, eu era de outra denominação. E nessa época eu não estava mais na Assembleia. Eu estava numa igreja neopentecostal. Que é diferente, é mais barulhenta. Tem muita coisa assim, além da Assembleia. E aí, com um mês, praticando os 8 remédios naturais, eu comecei a sentir melhor. Gente, eu estou muito bem. Eu estou me sentindo outra pessoa. E aí eu tive a curiosidade de conhecer realmente, de verdade, a igreja adventista. Porque eu fui ensinada que era seita, né? Mas aí eu pensei, gente, esses remédios é de Deus. Esse povo deve ser de Deus também. Porque eu estou me sentindo bem, se eu não... Como é que eu ia me sentir bem se uma coisa não fosse de Deus? Aí eu tive curiosidade de ir para a igreja. Então eu morava bem pertinho da Central de Palmas. Aí eu mandei mensagem para uma amiga que eu sabia que era de lá, qual o horário do culto, como funcionava. Ela me disse, olha, começa às 8h45 louvor, aí 9 horas começa a escola sabatina, depois tem o culto divino. Aí eu falei, eu vou. E eu comecei a ir, irmãos, no dia 17 de março de 2018. Comecei a frequentar a Igreja Central de Palmas. Totalmente, assim, sem nenhuma previsão de nada, porque eu era realmente uma pessoa improvável de ser adventista, por minha própria vontade, pelo que eu fui ensinada. Mas ali fui para a igreja, e logo quando eu entrei, me matricularam na classe da escola sabatina. Eu fui bem recebida na igreja, fui bem acolhida. E aí me colocaram para cantar no coral da igreja, coral jovem. Eu sempre gostei de cantar. E aí, mesmo eu sendo de outra denominação, eles me convidaram para fazer parte do coral. E eu aceitei. E comecei a ir. Mas no momento que eu entrei na igreja, eu fiz a seguinte oração. Falei, Senhor, se essa igreja, ela prega sobre o Espírito Santo, eu vou continuar frequentando, porque eu não vou abrir mão do Espírito Santo de Deus. E aí fiquei quieta no meu canto. Agora, os irmãos, imaginem. Eu saí de uma igreja barulhenta, neopentecostal, pulo, louvor, que vocês sabem como é o neopentecostal. E chego na Igreja Central de Palmas, na época, uma igreja parada, calada. A Igreja Central de Palmas mudou com a ida do pastor Erson para lá. Que o povo começou a ser mais animado, mais alegre, celebrar o Senhor. Porque antes parecia que estava assim, no outro ambiente. E aí, quando eu cheguei, que eu sentei e saí de um extremo para o outro, falei, meu Deus, eu não vou dar conta de ficar aqui, não. Porque você está acostumada com barulho, com grito, né, e celebração, e louvor. E aí chega lá, tudo naquela liturgia, todo mundo ali caladinho, ninguém dava um glória, ninguém dava um amém, um aleluia. Aí eu fiquei assim, preocupada. Não sei se eu vou dar conta de ficar aqui, não, mas Deus sabe de todas as coisas. E continuei indo, irmãos, para a igreja, para os ensaios do coral, porque eu era membro do coral lá, era vocalista, então tinha que participar dos ensaios e das apresentações. Só que ainda muito resistente, porque eu tinha uma doutrina, né, uma teoria, eu fui doutrinada com outro tipo de ensinamento, então eu ainda estava fechada ainda para pensar em fazer estudo bíblico para batizar na igreja. Mas o tempo foi passando e o Espírito Santo foi falando comigo. E um dia eu falei, Senhor, eu vou me esvaziar de tudo que eu aprendi. Por que nós aprendemos na Assembleia, né? É que a alma, quando morre, vai para o céu ou para o inferno. É que essas coisas que os irmãos já sabem. Sábado você não precisa guardar, que agora é o domingo, o dia do Senhor. Aí outras igrejas dizem que você escolhe o dia que você vai guardar, você não precisa guardar o sábado, você pode fazer o seu shabat qualquer dia da semana. Então, eu vim dessa forma, com essa mentalidade. Mas aí, quando eu decidi, falei, Espírito Santo, eu quero me esvaziar de tudo que eu já sei, de tudo que eu aprendi, para aprender novamente. Então, decidi fazer o estudo bíblico. Comecei, como o pastor
Cláudio, que era departamental de publicações na época, e ele, então, foi me orientando. E, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu já fui direto aos pontos polêmicos, porque eu já era conhecedora ali da palavra, nasci num berço cristão, falei, pastor, eu quero já ir logo ao ponto que eu tenho dúvida. Mortalidade da alma, inferno, eu quero saber sobre isso. E logo, então, eu fui me abrindo, fui me aprofundando mais e continuando indo para a igreja. E decidi pelo batismo no dia 25 de novembro de 2018. Eu achava que ia demorar uns 4 a 5 anos para me batizar. Mas no mesmo ano que eu comecei a frequentar a igreja, eu já decidi pelo batismo. E foi um ato de fé, irmãos, porque eu não sabia o que viria. Então, o que Deus fez? Ele pega alguém lá improvável, moribunda, doente, enferma, que não tinha expectativa de vida, não sonhava mais. Eu já era concursada na Polícia Militar, eu era subtenente da polícia, já tinha um curso de superior, assistente social. E, então, assim, para mim estava tudo, né, não precisava mais estudar nada. Mas Deus tinha outro chamado para mim, tinha outro propósito. Por isso, esse versículo, ele fala profundamente, eu, Senhor, sei. Então, não sei qual é a sua situação aí atual. Mas se você tem pensado em desistência, que os sonhos morreram pelo caminho, saiba que a palavra de Deus é essa, eu é que sei. Eu tenho um pensamento de paz e de prosperidade para você. E foi isso que Deus falou ao meu coração. Então, começando a entender o chamado de Deus, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Então, eu me apaixonei pela mensagem de saúde, pela alimentação saudável. Comecei, então, a estudar nutrição. E Deus foi encaminhando, direcionando. E a minha família hoje, né, eles reconhecem assim, o que Deus fez na minha vida. Porque alguém que não tinha expectativa de continuar vivendo, triste, depressiva, como eu era. E hoje o Senhor tem me dado oportunidade de compartilhar aquilo que Ele fez na minha vida. Então, Ele tirou alguém lá, como aquela viúva, que era estrangeira. Ela era lá de Sidom, não era do povo judeu. Mas Deus mandou Elias ir lá. Vai lá, que tem uma viúva que vai cuidar de você. E Elias foi ali e Deus honrou o profeta dele e aquela mulher. Então, eu era uma pessoa lá de fora, que não estava aqui na igreja, no meio de vocês, mas Deus providenciou um meio que eu viesse também. Alguém totalmente preconceituosa da igreja. Alguém que, às vezes, não podia encontrar alguém da igreja que ia debater a volta de Jesus, o sábado. E hoje eu fico lembrando, né, o que Deus faz. Né? Ele que diz aqui. Não adianta nós querermos ser alguma coisa, porque nós não somos nada. Ele é que é tudo na nossa vida, Ele que é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que nos acode nas horas mais difíceis, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o pastor que não nos falta em nenhum momento. Ele é aquele que nos acode, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Então, irmãos, eu quero até confessar algo para vocês. Hoje eu tenho muito mais facilidade e vontade também de falar, de levar a mensagem para os 4 cantos dessa terra, e principalmente para as pessoas que não conhecem, porque elas estão sedentas. Porque elas estão sedentas de qualidade de vida, de ter saúde. Então, nós somos uma igreja que pregamos uma mensagem há mais de um século, uma mensagem que transforma vidas. E eu estou aqui hoje como testemunha do que essa mensagem pode fazer. Então, eu estou aqui como mensageira do Senhor para levar esperança, para trazer as pessoas que realmente pode ter mudança assim, através de uma mensagem tão poderosa como essa. É fácil? Não é. Mas se nós colocarmos na nossa rotina, no nosso dia a dia, a prática dos remédios naturais, nós conseguimos. Então, nós como igreja precisamos levar para o mundo isso.
Os irmãos viram aí que até nas séries aí nós temos aí as zonas azuis, um povo que tem mais longevidade, um povo que tem mais saúde, que tem mais qualidade de vida, porque é isso que a mensagem realmente faz. É isso que Jesus quer que nós todos, como povo de Deus, tenhamos esse compromisso de viver na prática essa mensagem e levar para o mundo. Porque aquilo que eu não vivo, como é que eu vou levar se eu não vivo a mensagem? Então eu sou feliz e sou grata a Deus porque Ele me trouxe, Ele me chamou, mesmo através da enfermidade. Mas o que eu aprendo com isso? Quando você pede ao Senhor força, Ele te dá dificuldades para que você se fortaleça. Quando você pede ao Senhor sabedoria, Ele vai te dar problemas para você resolver. Porque se você não souber resolver os problemas, não vai adiantar. Então, quando você pede também, Senhor, eu quero superar, quero suportar as lutas, as dificuldades, Ele vai te dar mais ainda dificuldade para você poder ter sabedoria e ajudar. Então, não se preocupe, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E se a Bíblia, irmãos, resumisse em apenas um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O poeta diz que se o céu fosse papel e o mar fosse tinta, ainda seria pouco para descrever o tamanho do amor de Deus por você, por mim, pela humanidade. Então não pense que os sonhos de Deus se acabaram na sua vida. Não. Mesmo que você não sonhe mais, os sonhos de Deus são maiores. E o pensamento dele a nosso respeito não é de derrota. Quando Jesus olhava para cada discípulo que ele chamava, vem aqui, ele não olhava aquele discípulo ali fracassado. Não, ele olhava o que ele seria. O missionário, ele olha lá na frente. E por que maior exemplo, então, do que Pedro? Pedro ele foi transformado, ele foi mudado. E assim como Pedro, nós também podemos. Então, eu agradeço a oportunidade hoje de servir a Deus. É um privilégio. Não é um fardo, não. Não é uma obrigação, não. É um privilégio servir esse Deus. Então, hoje estou, pelo 5º ano, lá na Igreja Central, como diretora do Ministério da Saúde. Todo ano ele só me escolhe. Falei, vocês vão me aposentar no Ministério da Saúde. Mas eu amo fazer aquilo lá. Lá nós temos o PG da Saúde, pequeno grupo, e tem sido uma bênção, está funcionando toda semana. E Deus tem feito a obra dele na nossa vida. Então, irmãos, sou grata a Deus e quero agora convidar você para a gente ficar de pé, para a gente fazer, agora um louvor. Pode ficar sentado, então, enquanto nós vamos ouvir esse louvor maravilhoso aqui. Quis compartilhar, irmãos, depois de todo o processo com os remédios naturais, houve uma mudança. Eu não tomo remédio de farmácia, eu pratico os remédios naturais. E eu faço os exames a cada 6 meses. Tem um médico reumatologista, que é o médico específico do lúpus. E sempre que eu levo os exames, ele fala, não tem nenhuma evidência aqui de lúpus nos seus exames. E eu não tomo nenhuma medicação. Eu pratico os 8 remédios naturais de Deus. Ar puro, eu gosto de caminhar lá no parque que tem perto da minha casa. Água todos os dias, na medida certa. Inclusive, eu tenho uma garrafinha ali que eu ando com ela. A luz solar, quando eu posso tomar sol, eu tomo sol também. A alimentação ela é bem saudável. Tanto é que hoje eu sou nutricionista e tenho, irmãos, ajudado muitas pessoas que não são adventistas, mas que recebem a mensagem com muita receptividade. Tem um paciente, seu Antônio, um dos pacientes, eu vou citar aqui, ele autorizou citar o nome dele, inclusive ele está lá no meu Instagram, o testemunho dele. Ele chegou para mim com 120,5 kg, tomava 7 medicações por dia, 5 medicações pela manhã e 2 à noite.
E o médico falou que se ele não eliminasse peso, logo ele ia ter que fazer cirurgia, colocar marca-passo. Ele estava com muita dificuldade de respirar. E aí nós começamos então, e eu comecei a trabalhar com ele os 8 remédios naturais. Porque eu não só passo dieta para os pacientes, eu trabalho com a mensagem de saúde. Porque só mudar o alimento, mas não dormir cedo, não beber água na hora certa, não ter o descanso devido, não vai ser o suficiente. Então é o conjunto. E aquele senhor começou então, irmãos, e hoje, a última vez que eu atendi ele foi dia 22 de dezembro, antes do Natal. Ele já estava com menos de 90 quilos e não toma nenhuma medicação. O cardiologista já tirou as medicações dele, ele está ali firme, a esposa dele veio junto. Então, o meu propósito é esse, é compartilhar aquilo que tem sido uma bênção na minha vida, aquilo que me salvou, que me restaurou. Então, hoje, eu não tomo remédio, irmãos. Eu pratico os remédios naturais de Deus, os curédios de Deus, que cura de verdade. Amém? Então, o mesmo Deus que restaurou a minha vida, que tem restaurado a vida dos outros irmãos lá, de outras pessoas, está presente para mudar a sua vida, a sua história, seja qual for a sua doença, o seu problema, o Senhor pode agir, ou usando aqui os médicos, ou a forma que Ele quiser, assim como Ele fez comigo. Então, eu sou grata a Deus por essa vitória. Então, hoje eu sou nutricionista da Polícia Militar do Tocantins, sou coordenadora de nutrição e sou coordenadora da capelania também lá, porque o meu desejo é de pregar essa palavra, de compartilhar. Onde eu chego, Ele sabe quem eu sou em Cristo Jesus. Então, vamos orar neste momento. Pai querido, nesta manhã, Senhor, eu quero aqui apresentar o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, neste lugar. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não suporta um coração quebrantado. Senhor, aqueles que nesta manhã querem aqui fazer um propósito de mudança naquilo que eles sabem que precisam fazer, mas ainda não conseguiram, que o Senhor possa trazer, Senhor, a eles a paz que eles precisam. Que a mensagem do Senhor possa continuar trabalhando, convencendo através do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos, Senhor, que nós somos tão miseráveis, tão pecadores, mas é o Senhor que nos transforma a cada dia. O Senhor é que trabalha para que nós tenhamos um caráter regenerado. Então, Senhor, eu apresento este povo, essa igreja de Boa Viagem. Que cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, que tem as suas necessidades, os seus sonhos, os projetos de vida, seja qual for, na área espiritual, financeira, material, na saúde, que eles possam, Senhor, ter êxito, ter força para buscar, porque nós sabemos que não é fácil, mas ser saudável não é fácil, ser doente também não é fácil, então vamos escolher aquilo que realmente traz qualidade de vida para nós, traz saúde, traz paz. Porque nós sabemos, ó Pai, que nossa luta é contra nós mesmos, contra as nossas vontades. Muitas das vezes, Senhor, nós não conseguimos fluir porque nós somos resistentes, teimosos à voz do Teu Espírito Santo. Mas que nós possamos ter sensibilidade, Senhor, para ouvir. Que a Tua igreja ouça, que eu ouça cada dia a voz do Teu Espírito Santo. Amém. Continue, Senhor, abençoando o projeto dessa igreja, pastor Erson e família, que essa igreja seja cada vez mais uma bênção nesse bairro, nessa cidade, que a construção que estão planejando aí possa ser algo grandioso para a glória do Senhor Jesus. Nós apresentamos a vida de cada um e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ter vindo aqui conhecer essa igreja maravilhosa. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém.